Hoje eu queria conversar com vocês sobre o segundo tema da nossa série. Uma equipe, dois resultados. Pelo seguinte, o Espírito Santo nos capacita com dons. Ora, ele energiza habilidades que nós já tínhamos, direcionando essas habilidades para o serviço e para a bênção de outros. Ora, nos dando habilidades que nós não tínhamos para nós servirmos aos outros e sermos bênçãos aos outros. No entanto, esse processo não acontece num passe de mágica. Muitas vezes nós recebemos os dons, que são presentes de Deus, mas primeiro, às vezes a gente não tem consciência de que nós temos aqueles dons. Às vezes nós não sabemos como usar aqueles dons. Você já recebeu um presente sofisticado, bonito, que quando você abriu a caixa, todo mundo falou assim, oh! Você percebeu que a coisa era importante. Você só não sabe para que serve. Você fala, oh, que bonito. Você dá uma disfarçada, depois você vai ler o manual. Todo mundo falou, oh, deve ser importante, deve ser legal. Mas você não sabe para que serve. Ou às vezes você recebeu um presente tão sofisticado que você não sabe como funciona. Por isso Deus nos deu na comunidade cristã algumas pessoas com alguns dons estratégicos. E esses dons têm a função, primeiro, de nos conscientizar do presente que nós recebemos. Segundo, de nos estimular no uso desse presente para o bem comum. Terceiro, nos ensinar como usar esse presente de maneira prática. Eu vou usar o texto de Efésios capítulo 4, e eu vou começar com os 3 primeiros versos desse trecho, de 8 a 10, que diz assim: por isso é que foi dito, quando ele, Jesus, está falando de Jesus, ok? Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo inicia esse trecho falando da obra de Jesus, falando que Jesus é aquele que desceu à terra, e não somente desceu à superfície, mas desceu às profundezas. Jesus conheceu a própria morte, mas Jesus venceu a morte, e por isso Jesus foi elevado novamente às alturas, se assentou à direita do Deus Pai e fez o que ele havia prometido aos discípulos. Ele enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para dar continuidade à história da salvação, derramando o Espírito Santo sobre a igreja, enchendo todas as coisas. O que o apóstolo Paulo faz aqui é uma menção do Salmo 68, verso 18. E ao fazer essa menção, o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia entre a obra de Jesus com a obra de um general militar que invade um território inimigo, vence o adversário, pega aqueles que estavam cativos e reféns desse adversário e leva para o seu reino, mas ele não pega só os reféns, ele pega também o que é chamado de despojos de guerra. Ele pega o ouro, a prata, que pertencia àquele reino inimigo, e aí, na antiguidade, os generais, eles usavam os despojos de guerra para recompensar os seus soldados. A analogia, ela não é precisa e perfeita pelo seguinte: Paulo diz que Jesus subiu em triunfo às alturas, veja a segunda linha dentro do quadrado ali, levou cativo muitos prisioneiros, ele levou com ele muitos dos que eram reféns, muitos dos que estavam subjugados.
pelo reino adversário e deu dons, a palavra aqui é presentes, deu presentes aos homens, mas os presentes que Jesus dá não é aos homens soldados, porque essa é uma batalha que foi vencida por um soldado apenas, Jesus. Jesus. Ele distribui os presentes àqueles que eram cativos, àqueles que foram feitos livres nele. Ele vence a batalha e ele derrama sobre aqueles que estavam cativos, prisioneiros, reféns, dons, para que agora esses que eram reféns, prisioneiros e cativos se tornem sim o seu exército. Deem continuidade à história da salvação. Entendido isso, nós podemos ir para o verso 11, aonde Paulo diz, e ele, pergunta, ele quem? Ele quem? De quem Paulo está falando? Jesus. E ele, Jesus, porque existe uma ênfase aqui, ele próprio, ele mesmo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui, nós temos Paulo pontuando que o Espírito Santo derramou dons sobre todos. Mas alguns dons eu vou chamar de estratégicos, ok? Não porque eles são mais importantes do que os outros. Já já eu digo por que eles são estratégicos. O Espírito Santo derramou alguns dons estratégicos sobre pessoas que exercem determinadas funções, como, diz o texto, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, hífen, mestres. É a mesma função. Pastor, hífen, mestre. São 4 funções. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou nem aí, eu não estou preocupado com essa nomenclatura. Eu estou preocupado hoje em falar para vocês acerca de dons que Deus dá a homens e mulheres que exercem determinadas funções na comunidade dos discípulos, funções relacionadas ao ensino das Escrituras.